Pois é, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos começando hoje aqui mais cedo um pouquinho. Tentando ajeitar as coisas, a gente sempre tem uns horários estranhos acontecendo. Mas agora até também já anoitece muito cedo, né, pastor? É verdade, 6 horas já Oh, já é noite. noite. A gente nem acredita quando é 7 horas. É né? verdade, já tá. Não perdeu essa noite. É verdade. Sei que vamos indo. Estamos aqui na casa do irmão Jason. Ô, meu irmão Edson, querido irmão. Boa noite, boa noite. Sérgio, irmão Sérgio também, os irmãos lá de Campinas, São Paulo. Os irmãos de tantos lugares que temos sido nós chamados, né? Alcançados pela graça de Deus. Essa graça tão maravilhosa como o nome do Senhor é, né? O nome do Senhor é maravilhoso conselheiro. Ele é um maravilhoso orientador. É verdade. Conselheiro forte, contém na... Deus forte, né? Pai da eternidade, príncipe da paz. Abraço aqui, irmão Jason. Aqui, ó. Manda um abraço aí, irmão Edson. A irmã Patrícia ali também. O Pedro. Tadã! Pedro e a Esther lá, maravilha. E a irmã Sinésia vem aqui. Todos os irmãos recebendo também do nosso carinho, como nós estamos recebendo de vocês aí. Né? Irmão Sérgio, irmão Edson, os outros irmãos estão dando um oi. E então o Senhor nos abençoe aqui, né, irmãos, nesse momento, a bordo, na presença do Senhor, nessa jornada, na mesa do Senhor, nos alimentando do corpo e do sangue de Cristo. Né? É tão gracioso, bênção mesmo, né, irmãos queridos? É bênção, a turminha aí, a criançada crescendo no Senhor. Vamos orando, porque muitas pessoas, assim, na verdade a humanidade não sabe o seu próprio estado, né? Que está, não sabe. E a gente tem sido agraciado mesmo pelo Senhor em nos alcançar e nós sermos uma referência que nem mesmo imaginamos tudo que o Senhor vai fazer acontecer da gente, no coração das pessoas, né? E Ele vai agindo por isso é uma bênção quando o cristão ele se apaixona por Cristo, né? Ele está ligado numa relação que não muda da parte de Cristo e que o Senhor nos dá condição também de vivermos esse grande amor, né? Vivemos esse grande relacionamento desse período de tempo que a gente tem e ao mesmo tempo na ministração do último dia, né? E assim é o chamado, né, irmãos? Assim é o chamado de Cristo e que é misterioso, ao mesmo tempo uma revelação. Essas coisas inexplicáveis, elas vão acontecer pela palavra de Deus. Tem muita coisa inexplicável, tem muita coisa que não se pode explicar. Ela é pregada, assim, a gente fala, a gente vive aquilo ali, né? E não se explica. Então, a graça de Deus é isso daí, está em Cristo, alcançando o coração do pessoal, né? Aquelas evidências que o Senhor nos deixa, né, da sua ação, evidências em nossos corações. Então pedimos a Deus, Rob Mark, que Deus abençoe Rubem Lota,
amados e santos irmãos, né? Estamos aqui juntos, todos que estão nas suas casas ou em alguns outros países. Marluce, que maravilha! Onde você está? Em Poços de Caldas? Ou você está lá em Nova York? Né? Onde você estiver, diga aí que nós estamos orando por vocês, pela casa, pela família, né? Junto contigo sejam abençoados os queridos aí também, né? Então, nós queremos muito, muito que sejamos guardados pelo Senhor. Ah, está em Divinolândia, maravilha. Está de São Paulo. Cada hora a gente está num lugar, né, irmãos? É assim mesmo. Jesus disse que a gente estaria sendo conduzidos ao redor de todo o mundo. E essa é uma dimensão de vida que era muito difícil ser compreendida naqueles dias lá. Que a maioria das pessoas quase não conseguiam mesmo, não tinha condições de sair mais do que a sua casa e a sua vila. Porque além de ser difícil financeiramente, era perigoso demais. A gente tem aquelas parábolas, né, de Jesus falando das viagens perigosas, né, do bom samaritano lá, mas antes de ter o bom samaritano teve um mau ser humano que foi lá e deu uma pancada no outro. Aquele tempo, uma vila até na outra. É uma cidade mais ou menos grande até a outra cidade pequena, e aquilo é o coração humano, né? Como a gente está vendo aí. Mas a gente se desloca. Aquilo que Jesus disse, que nós iríamos sair por todo o mundo, muita gente, a maioria, não sabia nem o que era esse todo o mundo. Para eles, todo mundo era ali, né? Naquele lugar que eles estavam. E um pouquinho mais. Mas aí vai realmente a direção que a gente é conduzido. Oi, Mangemima, também não sabemos onde que você está, se você está na Espanha ou se você está aqui no Brasil, né? Mas onde estiver também, seja a graça do Senhor sobre ti, sobre os irmãos. Alguns a gente fica sabendo que o Senhor vai mexendo, né? Levando para lá e para cá. E isso que a gente está comentando aqui sobre esse modo do Senhor alcançar pessoas, como Ele sabe chegar no coração, Ele sabe o endereço de cada coração, né? O Senhor sabe, né? Sabe o endereço, Ele chega lá, Ele vai bater lá, né? E é muito precioso quando os cristãos alcançados pelo Senhor, né, eles percebem, andam nessa dimensão do mesmo jeito que Jesus andou, né, em estar sendo nas mãos do Senhor, então vamos dizer, pela unção da palavra no coração, da palavra do Senhor mesmo. A palavra do Senhor nos faz florescer conforme os frutos do reino de Deus, né? Em tempos em que aquilo que é maldito, aquilo que é bizarro, aquilo que é terrível, não para de aparecer por aí, né? Na vida das pessoas. E então vamos estar orando, porque tem muitas situações que nós vamos estar sendo confrontados, ou nós vamos ser o confronto para elas, né? Nós vamos ser o confronto. E, irmãos, nós sendo chamados pelo Senhor, é muito precioso, demais de precioso, que nós saibamos que quem nos salvou, quem é prometido, quem é o Messias, é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, né? O Messias. Então, Ele é aquele que é o eterno Criador, que fez todas as coisas,
né, que trabalhou de uma maneira extrema, que nós estamos lidando com a revelação de coisas extremas, que fala para nós sobre um Criador que até a maior ciência humana não consegue sequer, dada a grandiosidade das coisas, sequer perceber o toque, a mão do Criador. Ela insiste em afirmar o absurdo, né, dos bilhões de anos, porque quando o Senhor fez as coisas, se o olhar da pessoa tiver, vamos dizer assim, fora de foco da verdade, né, as coisas criadas, elas têm o que a gente poderia, que alguns setores da ciência chamam de aparência de tempo, aparência de velhice, aparência temporal, vamos dizer assim, aparência de tempo. Então, quando você pega um planeta, ou qualquer coisa, você fala assim, ó, a lua, as estrelas, o sol, né? Você fala, bom, isso daqui tem bilhões de anos. Não tem bilhões de anos, tem uma aparência disso, de que para aquilo lá, se você na tua mente imaginar que as coisas para chegar onde chegaram tiveram que passar por um processo evolutivo, então você tem que conceber a ideia de que para chegar no estágio que está, tem que ter bilhões de anos para chegar naquilo ali, né? Outro dia um cientista estava fazendo um programa e ele estava dizendo assim, olha, vocês estão vendo essas ilhas aqui no Pacífico? Essas ilhas demoraram milhões de anos para chegar a ser do jeito que era. Aí a repórter perguntou assim, e aquelas ilhas ali? Ah, aquelas ilhas ali, em 2012, teve uma erupção vulcânica, Tava passando, né? E eles ficaram prontas em 2 anos. 2! Mas a aparência da ilha, que já estamos em 2019, de 2012, quando a erupção aconteceu, e 2014, quando ficou pronta, a imensa ilha que tem lá, tudo verdinho, com vegetações, com todas aquelas coisas lá, mas era igualzinha a outra, do lado. Igualzinha. Aquela outra, ele falou, são milhões de anos para ficar pronto. E essa daqui, em 2 anos, ficou pronta. Quer dizer, a evidência ficou tão clara perante eles que eles não puderam mais falar que eram milhões de anos até formar aquela ilha. Uma erupção vulcânica fez em 2 anos. Né? E a outra ilha igual do lado, não, essa aqui é milhões de anos, mas é igual. Mas a turma perde a noção do ridículo, né? E eles têm que, por causa do seu assentamento espiritual, né, intelectual, todo assim, assentado em cima de uma outra, vamos dizer assim, resolução e equação e solução de vida, eles têm que admitir coisas bizarras, né? E a gente está diante do Senhor Jesus, que Ele criou todas as coisas, e criou de uma forma extrema. Se a gente já acha que um vulcão fez uma ilha e está lá toda verdinha, produzindo as coisas, né? Então, a criação de todo o sistema que provoca todas essas reações, tudo feito por Deus, tudo feito por Cristo, né? De uma forma excepcional e maravilhosa. Maravilhosa, porque excede toda a nossa capacidade de compreender. Como Jó, né, a gente tem, já falamos, pensamos, somos alcançados pelo Senhor, quando Jó disse assim, Senhor, eu queria saber como isso aí tudo foi feito. Aí Deus falou, mas Jó, é muita coisa para a tua cabeça, eu que fiz. Foi eu mesmo que fiz. Agora, assim, é uma coisa meio que enfadonha eu falar tudo para você. Primeiro que não dá, a tua mente não tem condições. Mesma coisa que querer explicar para um bebê
né, todas as notas musicais e querer que ele toque lá as sinfonias de Beethoven. Tem que ter um tempo e às vezes não dá. Eu mesmo não consigo tocar as sinfonias de Beethoven, né? Tem outros que não dá, não consegue. Então, a criação do mundo, do universo, aí Deus disse para Jó assim, Jó, sabe por que eu fiz tudo isso? Para a gente andar junto, para nós andarmos juntos, para você experimentar como que é bom andar comigo, e eu gosto muito, eu amo andar com vocês, né? Mas o coração do ser humano, ele tem dificuldade em querer andar com Deus, né? Mas mesmo assim o Senhor continua chamando. Insiste. O Senhor vai insistir. E esse negócio todo do chamado de Cristo, viu, irmãos? A gente tem aqui em Marcos, vamos dar uma olhadinha em Marcos capítulo 1, aqui na palavra, né, na Bíblia. Ô, meu irmão Edson, aqui não estamos transmitindo no YouTube, estamos somente no Facebook, né? Mas pode ser que algum dia a gente consiga transmitir no YouTube, tem que arrumar uns esquemas aqui, mas por enquanto estamos no Face. Se o pessoal puder vir para o Facebook, vai ser legal, né? Mas já está indo bem. Depois eu vou colocar lá no YouTube, sim. Aí eu pego esse vídeo, né, e coloco lá, né, no YouTube também. Mas isso só agora, se Deus permitir, quinta-feira, quando eu voltar daí de Campinas, meus irmãos. Nossa, Amanhã eu vou lá. Então, irmãos, aqui em Marcos 1,15, Jesus está dizendo assim, o tempo está cumprido, né? Quer dizer, o Kairos, né? O Kairos chegou, quer dizer, a manifestação, Kairos é o seguinte, é a manifestação da estação de Deus, né? Quer dizer, aquilo que é de Deus está manifesto, de forma extrema também. Hebreus 1 fala isso, que Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, Hebreus 1, né, falando pelos profetas, anunciando o Kairos, isto é, anunciando a plenitude, a manifestação plena, a máxima manifestação do próprio Deus. Ele sempre, Deus dizendo assim, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês. Sempre é aquela paixão, sempre é aquele amor, sempre é aquela vontade de alcançar o ser humano, salvá-lo pelo poder de Deus, tornar aquela pessoa livre do pecado, da pobreza comum que todos nós temos, né? Há uma pobreza comum que todo ser humano tem, uma miserabilidade que Deus revela para nós, chamada pecado, que nos levou para a morte eterna. E só o próprio Deus, por isso é Ele que no seu corpo e no seu sangue fez o que era necessário para que a morte fosse tirada de nós, por isso Parra, ou Páscoa, né? Páscoa não é um dia de festa, Páscoa é uma pessoa. Páscoa é uma palavra hebraica que significa lá o Cordeiro de Deus, o Cristo, o Messias, o próprio Deus é aquele que vai livrar vocês da morte se vocês forem limpos pelo toque, pelo alcance de Jesus Cristo, por causa daquilo que Ele, unicamente Ele, pode e fez lá na cruz. Então, isso é Páscoa, né? Isso é Páscoa, é aquele que pôde levar sobre si, ele puxou para cima dele, ele trouxe para cima dele toda a condição que nos, vamos dizer assim, nos tornava de fato condenados. Então, por isso ele sofreu a pena.
Deus proverá para si o cordeiro, diz em Gênesis, ali, Deus falando com Abraão, né? Deus proverá, Abraão está dizendo para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Quer dizer, Deus matará o seu próprio filho. Deus, então, não poupou o seu próprio filho, né? Jesus Cristo, por ser ele mesmo, Jesus Cristo, assumir que ele precisava tomar o nosso lugar na condenação do nosso pecado. Ele tomou o nosso lugar, ele tomou a condenação sobre si, né? Ele levou, então por isso, quando ele está morrendo, ele está sendo condenado por aquilo que nós deveríamos morrer eternamente. Então ele paga perfeitamente o preço, a pena do nosso pecado. Não tem como poupar isso. Deus não vai poupar ninguém, né? O poupar de Deus só existe em Cristo. Quando agora Cristo, tendo pago a pena do nosso pecado, da nossa condição de devastação, de degeneração, que nos tornou empobrecidos nessa pobreza comum da humanidade, nessa miserabilidade comum, né? que nos aflige toda a história, e finalmente a morte mostra para nós que algumas pessoas podem escapar na sua ideia mental de que ele não é tão pobre assim, afinal ele tem casa, ele tem carro, ele tem dinheiro, afinal ele tem casa com piscina, afinal ele pode viajar para o mundo inteiro, afinal ele tem carrão, afinal ele tem dinheiro no banco, então isso não é tão pobre assim, né? Muita gente falou assim para Jesus, eu tenho tanta coisa, Senhor, não vai dar para te seguir, né? Poder aquisitivo. Eu tenho poder, mas que poderes vocês têm? Vocês podem só andar na terra para lá e para cá? Só? Vocês não estão vendo o mal que está dentro de vocês? Né? Não estão percebendo essa desgraça? Não estão, não conseguem. Porque isso aí engana. É uma sedução da própria mente da pessoa. Ele acha que está tudo bem. Ele pode pagar o melhor plano de saúde, ele pode comprar passagens para ir para a Espanha, para a Inglaterra, para a Disney, para sei lá para onde que ele quiser, ele vai. Aí ele tira selfie. Hoje eu falei que nós descobrimos o mais recente dinossauro. Sabia que... Pedro, sabia que tem um novo dinossauro no século XXI? É o famoso Tiranosselfie. Tiranosselfie. Todo mundo foi alcançado pelo Tiranosselfie. Ele é bonzinho, ele não é mau. Ele só gosta de pôr a gente no quadrado. Ele põe a gente no quadrado. Né, Esther? Você já viu falar do Tiranossauro? Vai encontrar com ele, né? Tem hora que você encontra. Quando vê, Tiranossauro. Vai lá em cima de uma pedra, vem pra trás. Bom, pode ser que caia lá de cima. Procurar onde é que vai achar ele. É verdade. Então, meus irmãos, a gente pensa que porque tem um monte de coisa, a gente pode estar livre dessa pobreza comum, né? E essa miserabilidade. Mas o Senhor, Ele alcança os corações e mostra, revela do seu amor, da sua graça, sendo Ele aquele que de fato fez essa obra, essa operação de levar lá na cruz, aquela cruz, né, que muita gente pensa que é um evento histórico, e é um evento histórico, mas é um ato cósmico, um ato eterno de alguém, do próprio Deus, que assumiu uma condição, né, de nos alcançar na nossa morte. Ele nos alcançou na nossa morte. Quer dizer, qual é a morte que ele nos alcançou? Nem mesmo o ser humano tem condições de perceber isso. Ele nos alcançou dentro da nossa morte e nos tirou nele, em Cristo, o pecado que estava, assim, a condenação do pecado que havia. Agora, ele é o Redentor. Ele, antes não tinha Redentor. Nós tínhamos absolutamente que assumir a responsabilidade daquele mal,
Agora há um remidor, há um redentor, que como humano, sendo Deus, alcançou o problema humano sem ter nada, nenhum pecado, nenhum mal, nada por ele ser Deus, né? Ele assumiu diante de Deus o ato que levou ele mesmo a pagar essa pena, que é a pena de morte. Ele tinha que passar pelo preço de toda a morte de todo o ser humano, sendo ele, então, capaz de perdoar, de tomar uma pessoa. Por isso que quando alguém é alcançado por Cristo, ele diz assim, na sua cara, ele diz assim: pastor, eu não sei explicar, mas a minha vida mudou, a minha vida é outra. Eu ouvi isso hoje, no portão da minha casa, né? No portão da minha casa, que foi uma grande bênção. Um vizinho nosso, há 23 anos nós estamos orando por ele, há 23 anos. E ele tem uns 45 hoje. E ele é uma pessoa que sofreu de uma forma bárbara. A vida dele é muito terrível. E finalmente ele foi parar na cadeia, né? E ele estava lá, e lá naquela condição ele teve um sonho, no caso dele. Ele pensou, aquele sonho para ele foi uma coisa assim: você precisa de Deus na tua vida. Você precisa de Deus na tua vida. E sem, irmãos, sem qualquer... Isso não tem nada... É assim. E ele diz lá: pastor, tu estavas me falando de Cristo. Tu. Né? E aí a mãe dele veio lá em casa chorando, falando desse sonho do filho. Fala assim: pastor, meu filho na prisão falou isso, aquilo, nós chorávamos. O senhor pode escrever alguma coisa para ele? Posso. Escrevi uma carta. Aí tal lá, ele falou assim, aí depois ele falou assim: eu entreguei a minha vida a Cristo, pastor. Pastor, eu não sei o que é isso, mas uma coisa eu sei, pastor, eu consegui dormir. Eu dormia, pastor. Eu deitava e dormia. Quando eu acordava, eu falava: o que aconteceu comigo? E ali naquele portão, eu disse a ele assim, olha, falei o nome dele, né? Falei assim: Moisés foi um homem que nasceu no meio das coisas de Deus, né? E ali a mãe dele falava sempre de Deus para ele. E um dia ele acabou sendo um assassino, ele matou um cara. Ele teve que fugir. E ele ficou no deserto. Até esse moço falou para mim, esse cara, esse rapaz, falou para mim assim: pastor, a gente às vezes, Cristo encontra a gente em cada lugar. Ele foi me achar lá, naquele lugar. Aí eu lembrei de Moisés. E falei: quando Moisés estava 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, ele estava ali sendo trabalhado, aquele coração duro, difícil, foi criado com a palavra de Deus. Claro, também foi criado em toda a ciência do Egito, no meio de riqueza e no meio da Bíblia. É a receita maravilhosa, entre aspas, para a pessoa ser um iníquo. Né? No meio da riqueza e no meio da Bíblia, a pessoa vira um iníquo assassino. É isso que aconteceu com Moisés. Né? Ele precisa de Cristo. Moisés só foi encontrar Cristo com 80 anos. Né? Falei para esse moço: né? Você, no meio do teu deserto, quando Moisés também lá no meio daquele deserto, sem ter mais nada mais, que na vida dele estava resignado, 80 anos, aí ele começou a ser tocado pelo Senhor. E quando ele foi olhar para aquele monte, ele falou: eu tenho que conhecer o que tem lá. Né? Eu preciso saber o que é aquilo. E lá ele foi achado pelo Senhor, e lá ele conheceu o Senhor. Né?
Então, aí depois falei para ele também do Onésimo, né? Falei do Onésimo. Falei, ó, eu quero te falar de um cara chamado Onésimo. Ele falou, quem que é esse Onésimo? Eu falei, Onésimo era um empregado, um escravo de um homem chamado Filemão. Filemão era rico, Filemão. E o Onésimo, um dia, quando quis ir embora, ele falou assim, eu vou fugir daqui, só que antes eu vou roubar o que eu puder da casa do Filemão. Vou roubar. Ele começou a roubar e fugiu. Eu falei assim, tal, né? Falei, você sabe o que um criminoso faz quando ele quer fugir? Ele falou, sei, pastor. Então, mas eu estou só perguntando. Eu falei assim, o criminoso faz o seguinte, ele foge para uma cidade grande, onde ele fica anônimo. Ele falou, é isso mesmo. Ninguém conhece a gente fica assim anônimo, é isso. E o Onésimo fez assim, você fica anônimo, você pensa que você fica anônimo, você pensa, porque o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o endereço de cada coração. Aí o Onésimo, cheio da grana, cheio do dinheiro, andando pelas ruas de Roma, com aquele carrão do ano, com aquela carruagem, aquela Ferrari, né? Roma, Ferrari, estava até certinho, né? Andando por ali. Aí, irmãos, não tinha Ferrari naquele tempo, viu, irmãos? Era só a modo de dizer. Mas era o cavalo do ano, a carroça do ano, né? Aí ele olha assim, ele está andando umas ruas. Eu falei assim, vem cá, abracei o moço assim. Eu falei, você sabe, quando ele estava andando por aquelas ruas de Roma, ele viu uma muvuca ali num lugar. Só que ele achou estranho, porque tinha uma guarnição dos soldados do BOP, vamos dizer assim, né? Da polícia principal de Roma, estava naquela casa. Ele falou, ficou meio assim. Mas mesmo com aquele policiamento todo, mesmo com aquilo, ele não conseguiu impedir o Espírito Santo de dizer para ele assim, aproxima-te daquela casa. Vai até aquela casa. E o Onésimo, vendo aqueles policiais todos ali, que é uma coisa que normalmente uma pessoa que é bandido, ladrão, faz, ele não vai. Lá no meio dos policiais, ele pegou e foi. Ele pegou e foi. E quando ele começou a olhar por cima, assim, ele viu um homem muito, assim, sem aparência, uma pessoa muito simples lá dentro. Ele perguntou, quem é aquele homem lá dentro? Aí o pessoal disse, esse cara aí é um agitador, não sei, fica agitando as pessoas, falando umas coisas estranhas. Está preso aí, né? Prisão domiciliar, porque ele é cidadão romano, não sei o quê. Mas deixa eu escutar, quem é ele? Começou a escutar, e era o amado irmão Paulo. E Paulo, como sempre, em cada situação ele via uma porta aberta dentro da prisão para o céu. Paulo via uma porta aberta para o céu em cada lugar que ele estava, como deve ser na nossa vida. Cada lugar que você está ali com a porta aberta para o céu, porque Cristo está no teu coração, na tua vida. E aí você começa a falar de Jesus, porque aqui é isso. Jesus chegou. Aí então Paulo começou a falar de Jesus, aí não deu. O coração do Onésimo não deu para resistir ao Espírito Santo. Quando chegou uma hora, Onésimo se rendeu a Jesus. E ele começou a ficar lá, ele começou a frequentar a casa, prisão do Paulo. Né? Começou a frequentar a casa, prisão do Paulo. E naquela casa, prisão, ele um dia chegou para Paulo e falou assim, Paulo, eu tenho que falar um negócio para ti. Ele falou, mas o que você tem que falar para mim? Que é? O que está te incomodando? Ele falou assim, Paulo, tá vendo essa riqueza aqui, ó, que eu tenho, essa roupa, esses anéis, essa carruagem, essas coisas todas que você está vendo? Ele falou, sim, estou vendo, sim. Paulo, meu coração está dilacerado, está terrivelmente triste, porque nada disso é meu, eu roubei. Mas como, né? Eu roubei das terras distantes, de onde eu era, de onde eu estava, de onde eu fui. Eu sou um escravo fugido. Eu servia um cara longe daqui, você nem sabe quem é, mas fala para mim o nome, fala o nome, Onésimo. Ele falou assim, não adianta, você não vai saber, aquela cabeça assim, né?
Os caras são provincianos, eu vim de muito longe, eu vim de muito longe, né? Tu não vai saber. Então fala pelo menos. Ele falou assim, o cara que eu trabalhava para ele, que eu era escravo dele, era o Filemon. Aí Paulo pega Onésimo assim, Onésimo, Filemon, daquela cidade assim, Filemon é meu filho na fé, como tu é meu filho na fé. O Onésimo não sabia o que falar. Aí Paulo disse assim, e agora tem uma coisa, eu vou escrever uma carta. E você, meu amado irmão e filho Onésimo, tu vais levar a carta. Aí ele falou, de jeito nenhum que eu vou levar a carta, porque se eu chegar lá, o escravo tinha uma lei naqueles dias, né? A lei era o seguinte, se o dono pega o escravo fugido, ele tem direito de matá-lo ou matar na hora, com a espada. Ou fazer um ferro em brasa na testa, escrito escravo, né? Escravo. E aí, todo mundo que visse não podia nem chegar perto. Isto é, ele estava condenado a morrer de fome, de sede, à míngua pela rua. Era terrível, né? Eu não vou. Eu falei, não, Onésimo. Aí Paulo começou a falar mais ou menos das coisas que estavam escritas na carta, daquilo que depois ele escreveu na carta. Paulo começou a dizer para Onésimo tudo aquilo. Aí Onésimo falou, trêmulo, ele falou, eu vou. Em nome de Jesus, eu vou voltar lá. Eu tenho que me acertar com o meu irmão Filemon agora. E foi. E quando ele chega no portão da casa de Filemon, ele bate lá, aí vem os antigos colegas dele de escravo, olha para ele assim, fala, mas some daqui, Onésimo, você tá louco? Tu vais morrer. Ele falou, não, quero falar com o Filemon. E ele trêmulo, com a carta na mão, que era apenas uma folha, era pequena, uma carta pequena. Aí ele lá trêmulo, aí abre o portão, vem lá o Filemon. Na hora que o Filemon olha e vê o Onésimo, ele entrega a carta. O Filemon começa a ler a carta, começa a lágrimas. Vai a lágrimas. E eles se abraçam, né? É uma coisa inexplicável. Eu disse para esse moço no portão de casa, é inexplicável. O poder de Jesus Cristo, que está vivo, que nos alcança, que nos torna novas pessoas. Ele disse para mim assim, pastor, eu já engordei 6 quilos. Mas eu não sei o que acontece com a minha cabeça, eu quero que minha mãe saiba, eu quero que meu pai saiba. Irmãos, aquela família sofreu. Ele fala assim, pastor, eu quero aprender de Jesus. Eu vejo umas pessoas vindo aqui, na tua casa, isso aqui é um grupo fechado, posso vir? Eu falei você é meu irmão em Cristo. Nós estamos orando por ti há 23 anos, por tua casa, né? Todos esses anos. Ele falou, agora eu falei, olha, você precisa aprender de Jesus mesmo, amá-lo de todo o coração, mas eu amo, então agora vamos seguindo, né? Eu falei, olha, Cristo é Cristo. Quando Jesus fala assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, Marcos 1,15, o reino de Deus está em Cristo, irmãos. O reino de Deus está próximo em Cristo. Ele chama a gente para dentro ele faz a gente nascer dentro do reino de Deus. Por isso que Jesus disse em João capítulo 3, Nicodemos, tu tens que nascer do alto. Tu tens que nascer do alto, Nicodemos. Tu já nasceste da terra. Tu já tiveste um pai, tu já tiveste uma mãe. Mas esse nascimento aí não tem nada a ver com o céu. Esse nascimento é o nascimento da terra. Poxa, parece óbvio, né? Tanto é que a gente tem um RG que está escrito, ó, tu nasceu desse homem, dessa mulher, teu nascimento foi na cidade tal. Agora tem um outro RG, João 3.
em que não tem lá nome do pai, nome da mãe, tem só o nome do pai e do Filho e do Espírito. Né? Do Pai, do Filho e do Espírito. Por isso que quando essa pessoa é batizada, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Né? Então, ele nasceu de Deus. Jesus disse que o ser humano tem que ter 2 nascimentos, meus irmãos. 2 nascimentos. Né? Então, esses 2 nascimentos, é o nascimento, claro, que você nasce aqui na terra, que é uma bênção, nascimento dos pais, é uma herança do Senhor, que tu já recebe, né, como ser humano. Então é uma graça mesmo. E tem um nascimento eterno. Só que esse nascimento dos pais dura o quê? 80, 100, 110, 120? Não mais que isso. Né? Difícil chegar a 120. Mas tem uns que chegam. Mas vamos supor que dure um dia, ou dure 100 anos. Né? Uma coisa assim, que não adianta. Esse é um nascimento. Só que Deus não nos fez só para essa terra. Ele nos fez com uma condição eterna. Agora, se você partir daqui sem Cristo, só com um nascimento, aí está ferrado mesmo. Aí a coisa está feia. Né? A palavra de Deus diz que não tem jeito de entrar no céu sem um segundo nascimento, porque a gente entra no céu aqui na terra. Enquanto nós estamos aqui e enquanto o Senhor mesmo, por esse amor tão grande, nos alcança de uma forma inexplicável. Não tem como explicar, ele alcança. Eu estou falando para vocês que o Senhor nos alcança. Né? Não é eu que estou dizendo que é assim porque eu estou dizendo, não, é porque está aqui na palavra. E tá... Até hoje aquele moço disse assim, eu não sei explicar, pastor. Eu falei, mas eu não quero que tu explique, eu sei o que você quer dizer. Eu sei o que você quer dizer. Agora, tu só fale para os teus pais, né? Você fale para a tua família, você fale para os teus amados, para os teus queridos, né? Aí eu falei, olha aqui, tá? Falei o nome dele de novo, né? Falei, é assim, ó. Agora, o reino de Deus está em Cristo. Por isso que a gente não tem nenhuma outra experiência com mais nada. Não tem sentido. Quer dizer, o próprio Deus sempre dizendo, João 3,16, né? João 3, porque Deus, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse texto, João 3,16, ele é muito usado para as crianças, né? E foi falado para o maior erudito de Israel, e ele não entendeu. Só depois, que mais tarde, a gente vê lá na Escritura ele seguindo Jesus. Mas foi falado para o maior erudito de Israel, e às vezes a gente quer falar de forma tão erudita que a gente mesmo atrapalha tudo. Né? E Jesus falou assim para Nicodemos, para o maior erudito, o principal dos fariseus, né? O principal dos fariseus. Ele falou assim, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele falou assim, esse moço falou assim, pastor, eu estava numa cela com 40 pessoas, né? E não foi fácil. Aí um dia chegou alguém e falou assim para nós, tem aqui uma Bíblia, ó para vocês aqui, e começou a falar de Jesus. Aí 2 foram ler a Bíblia. Aí daqui a pouco tinha 20 lendo a Bíblia, e eu era um deles. E eu comecei a querer me entregar a Cristo, e eu me entreguei a Cristo, né? Então, mas o Senhor é assim. Eu falei, olha, tal, o Senhor não tem portas fechadas, não tem cela, não tem prisão, não tem penitenciária, não tem nada que possa impedir, que impeça o Espírito Santo de chegar ao coração do ser humano. Então agora é assim, uma vez que Ele que chegou no teu coração, é Ele que tu tem que seguir. Parece tão óbvio, né? Mas eu falei uma coisa para ele, falei, olha, uma coisa os cristãos fizeram, eles perderam de vista Cristo. Nunca perca Cristo de vista, meu irmão querido, nunca. Eu falei, tu sabes que eu cheguei aqui
eu estava numa igreja, eu era pastor de uma igreja, participava de uma denominação, e hoje tu vê a gente aqui, tu é vizinho, tu sabe quem está aqui, né? Eu deixei tudo aquilo. Por que eu deixei tudo aquilo? Porque aquilo tudo não existe na Escritura. Eu não sou neófito, eu não sou um novo, fazia 33 anos que eu estava dentro daquilo tudo. Eu não deixei por raiva da denominação, por raiva da igreja, nada disso, porque simplesmente na Escritura que o Senhor me alcance e dá a todos a graça de poder examinar, não tem isso. Eu estava lendo um irmão querido, historiador, ele escreveu o seguinte aqui, ó. Faz-se necessário delimitar o objeto de pesquisa. Quer dizer, é importante você delimitar o que você vai ler. O período a ser pesquisado. No início do cristianismo, vamos dizer. Ele até escreveu sobre vozes do cristianismo primitivo, né? A metodologia que você vai seguir antes de aprofundar nessas questões. Aí ele coloca assim a frase dele, ó, começam aí alguns dos problemas que afastaram e que afastam a maioria das pessoas que não possuem uma mente investigadora. Os crentes não têm mais mente investigadora, ele não sabe o que é. Ele só é um reprodutor de leitura. O crente, o máximo que ele consegue fazer é ler. Mas ele não consegue investigar. Ele não tem isso mais. O crente formado em igrejas, ele não tem capacidade investigativa, né? Ele só tem a capacidade de ler. Só isso. Ele não sabe se é certo, se é errado, nada, é só ler aquilo ali. Ele não consegue investigar o texto, né? Então ele fala assim, as pessoas que não possuem a mente investigadora e um coração, olha só, disposto a ser convencido por evidências indisputáveis. Evidências indisputáveis. Quer dizer, quando você investiga o documento bíblico, a palavra, você está diante de evidências indisputáveis. Não tem como disputar. Aquilo é palavra de Deus. Mas os corações das pessoas, como ele coloca aqui, eles não estão dispostos a serem convencidos daquilo que está escrito. Você pode mostrar o quanto for. Por exemplo, ele mesmo dá o exemplo, né? Mas eu sinto muito que nesse ponto, ele escreve assim também, ó. Não podemos dizer como alguns, e esse alguns sou eu, não podemos dizer como alguns que devemos imitar o cristianismo primitivo. Ele não quer isso. Não podemos dizer como alguns, eu e mais outros também por aí, que igreja... Aí ele começa a perguntar assim, lá nos escritos dele, que igreja seria o modelo? Se a gente quisesse imitar o cristianismo primitivo, qual igreja seria o modelo? Bom, essa pergunta já está errada, porque a igreja não existe. Então ele cria um sofisma chamado igreja, faz uma pergunta para confundir mais ainda a cabeça dos crentes. Então, que igreja seria o modelo? A de Jerusalém ou Antioquia? Talvez de Corinto ou de Roma? Ele coloca na argumentação dele. Ele acaba de falar que a mente investigadora não existe. Ele acaba de falar que o coração não consegue ser convencido de evidências indisputáveis, porque de fato não existe igreja, não existe modelo de igreja, nada. Nada disso existe. Mas ele no fim, mais um pouco para frente, ele diz assim, mas então, qual igreja seria o modelo? Não tem isso, não tem essa pergunta no tempo de Jesus. Porque Jesus é que é o reino de Deus. O reino de Deus chegou em Cristo. Foi Jesus que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que tomou sobre si nossos pecados, é Ele que fez o corpo dele. Como que eu vou ter alguma outra coisa para seguir? Não existe. Então eu estava falando para aquele moço também isso. Eu falei, eu quero que tu pense bem nisso que eu estou te falando agora, para que você não se deixe levar pela quantidade imensa de equívocos que os cristianismos fizeram gerar.
Não, pastor, o que eu quero é Cristo. É aquele começo. O que eu quero é Cristo. Foi Ele que me alcançou lá na prisão. Foi Ele que me fez dormir. Foi Ele que me deu paz. Foi Ele que me fez acontecer dentro de mim coisa que eu nem sei explicar. Então siga Ele. Ele falou assim, vocês se reúnem aqui? Reunimos. Eu falei, mas eu quero que tu, quando vieres para cá, tu venha sabendo que nós todos estamos seguindo Cristo do jeito que está escrito na Escritura. Você quer isso? Não vai ter glamour, não vai ter coisas bonitas para você ver, só vai ter um pouquinho. Só ter, esse pouquinho de gente que você vê aqui aos domingos, que ele falou que viu e que vê, né, é o que sobrou. Porque só esses ficaram. E depois daquele dia que eu saí daquilo tudo, a 2011, mais gente ainda foi embora, porque não aguentou. Né? E os cristãos não conseguem, de fato, olhar para Cristo e seguir somente Cristo, como sendo aquele o único. Não teve uma igreja na cruz. Não teve uma denominação na cruz. Na cruz tem Cristo. Unicamente. A ressurreição é só de Cristo e é Ele que nos dá vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Né? Então, irmãos, essa absoluta centralidade em Cristo. Né? Então, assim, eu queria muito que a gente também tivesse orando, né, por esse moço, que hoje já não é mais um moço, tão moço, está refazendo toda... Saiu, estava lá em casa hoje, de manhã, né? Mas assim, agora ele falou, era para eu ficar lá não sei quanto tempo, agora eu saí assim tão rápido. Mas eu falei, ele tá lá, né? Então eu falei, não, vamos orar. Você sabe, agora eu quero que tu vá pela palavra de Deus, né? E cada um que a gente fica assim, quanta coisa nós vimos nesses 23 anos ali do lado. Mas sempre procurando orar mesmo. E o Senhor, cada um de nós, quando nós estivermos andando por aí, em qualquer seja a situação, às vezes as coisas vão parecer muito estranhas. E vão mesmo, e são estranhas mesmo. Né? Mas o Senhor vai fazendo coisas que o nosso coração não consegue perceber, mas o Senhor é maravilhoso. A fé consegue. E Ele está agindo. Está agindo, né, irmãos? Está agindo. Às vezes, que nem hoje aconteceu lá, né? Você viu aquele negócio na escola? Que coisa bárbara. Né? A iniquidade, o terrorismo, as coisas todas assim acontecendo, essas ameaça de, né, coisas terríveis. Mas nós estamos ali orando. Os irmãos estão orando, a gente está orando. Que o Senhor toque no coração desses que fizeram essas ameaças e faça o que só o Senhor pode fazer. Né? E abençoe nossos filhos, porque eles estão andando cada dia por aí, né? E que o Senhor fortaleça eles, guarde eles. Hoje nem foram, ficaram assustados. Não, mas é um absurdo, né, o que aconteceu. Não dá, tem que ficar mesmo. A polícia está investigando. Já Sim, sabem quem é, porque você vê. o pessoal já sabe quem é, porque... Sim, teve uma... já sabe aí, tem uns comentários até conhecidos. Tem um que comentou lá naquela coisa que era que estudava com a Esther. Sim, olha só, olha aí. Você vê? Mas o Senhor vai revelando mesmo e vai guardando. Essas iniquidades aí não param. É impressionante, né? A malignidade, ele não sossega. Mas nós não sossegamos também. O senhor não viu o que deu agora em Sri Lanka? Sim, aquele negócio das matanças, né? Matanças nas igrejas católicas, né? E até uma evangélica. Porque eles Foram antes duas era católicas e uma evangélica. E eles 3 estão- hotéis. Eles estão assim vingando, né? O que fizeram com eles, né? Nas sinagogas deles. Naqueles lugares. Mas são confusões e são malignidades que em alguns lugares transformam em atos assassinos, né? Aquilo ali era uma loucura. Aquilo ali, Uma loucura. Teve uma guerra lá, né? Sim. Sempre foi muita confusão, né, nesses Mas agora, lugares. só faz 10 anos que acabou, né? Opa, meu filho! Irmãos, então é isso, amados. Vamos celebrar o Senhor, né? Vamos celebrar o Senhor. Queridos, vamos agora celebrar. Deixe-me ver aqui.
Aquela luta, né, irmão? Vocês passaram umas situações difíceis com a gripe também, né? É que deu bronquite. Aí, Tá doendo também teve que se uma vez, sabia? Dá? Foi. Eu até tinha medo, parecia aqueles grupos que falavam que era... Vamos celebrar o Senhor, meus queridos. Aí eu fui no Opa, médico, era bronquite. só um pouquinho, deixa eu... Irmão, vocês ouviram eu falar alguma coisa aqui? É que o Lipe apareceu aqui na gravação, apareceu no meio da mensagem, falando que vai sair mais cedo. Mas é isso, né? Fica uma luta, né, irmão? Espera um pouquinho, né? Dá um tempinho lá. Brinca aí. Brinca. Ai, brincar muito. tem que Brincar brincar. muito. Meus irmãos, orem por todos nós. Vamos orar uns pelos outros e orem pela viagem também amanhã, né? E agora, a nossa celebração, como a gente tem comentado, é pelo que houve, né? É pelo que houve. É uma celebração pelo que é e pelo que será. Então, é pela realidade de Cristo. É uma celebração pela realidade de Jesus, né? Então, é uma celebração daquilo que o Senhor é, que Ele fez em sua plenitude, do seu kairós, do seu momento máximo de sua revelação na sua vinda, né? E que Ele nos chama nele a viver. Por isso nós celebramos. E chama nele a celebrar também o dia da sua vinda, que vai ser amanhã, né? Diz a Bíblia, amanhã, no modo da Bíblia de dizer, né? Que é o próximo momento de Jesus. Mas agora, né? É o momento que nos cabe falar. Se há uma coisa que o diabo treme, ou que a iniquidade, que o pecado, o coração das pessoas tremem, é quando uma criança ora, é quando uma moça ora, uma família ora. O povo de Deus vive e celebra Cristo, né? Isso é a graça de Deus que derruba as portas do inferno, mas que toca o coração dos homens, né? Então Jesus falou isso, peguem o pão e saibam que nós somos um só corpo. Meu corpo está sendo entregue por vocês para que nós sejamos um. Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós aqui na casa do irmão Jaison, a irmã Patrícia, o irmão Pedro, a irmã Esther, a irmã Sinésia, eu, os irmãos, tantos irmãos, Senhor, em tantos lugares. Querido Senhor, Tu sabes o laço, o vínculo, o poder que nos torna um só corpo por causa do ato do Senhor Jesus lá na cruz. Tu sabes, Senhor, quanto precisamos de Ti e quão bendito é o momento da celebração das nossas vidas reunidas em Teu nome santíssimo, Senhor. Nós celebramos o que o Senhor, na sua plenitude, fez lá na cruz, nesse dia que antecede a Tua vinda, que é o dia da fala dos Teus filhos sobre Jesus, e que assim celebramos. E celebramos o dia da Tua vinda, Senhor, quando nós nos encontraremos nos ares e entraremos no céu, como Tua palavra assim descreve com tantos detalhes maravilhosos. Nós celebramos juntos o que o Senhor fez por nós na cruz, na entrega do Seu corpo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diz a palavra do Senhor que Jesus pegou o cálice e falou sobre o seu sangue, né? O Novo Testamento, o Testamento eterno no sangue de Jesus, quer dizer, é algo sublime demais, né? Toda a glória da salvação e da redenção e da continuidade como corpo de Cristo é por causa da vida de Jesus. E é nele que nós vivemos e por isso celebramos. E assim como ele ensinou, vamos fazer.
querido Senhor, tantos irmãos em tantos lugares, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, uma só imersão no Senhor. Assim nós celebramos e pedimos a tua bênção, Senhor, para que caminhemos sempre junto contigo, recebendo de ti. Abençoa, Senhor, quando nas nossas casas e parentes e familiares nós temos alguns tantos que não sabem nem quem é o Senhor direito. Senhor, nós pedimos, Pai, que conforme a tua graça, sim, tão maravilhosa, tu toques aqueles corações, Senhor. Queremos muito ter esse mesmo sentimento que o Senhor tem de alcançá-los e por isso entregamos eles a ti. Entregamos quem nós encontramos todo o tempo, todo dia. Nós olhamos, queremos olhar com o olhar de Cristo, Senhor. Que possamos, ao tocar as pessoas, Senhor, vir de ti virtuosas ações do teu Espírito para alcançar os corações, Senhor. Nos atos das nossas crianças, dos nossos jovens, das nossas famílias, Senhor, desse corpo de Cristo que o Senhor nos fez ser. Assim, então, celebramos o momento da nossa subida para o céu, como Jesus disse que devemos também celebrar. Então, assim fizemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, né, irmãos queridos? Pedro, pegando aqui, Pedro, aqui. Lá vai Pedro. Cada uma das crianças tem um jeito, né? Lá vai ele. Que? Nada, ele gosta mesmo. Se der o Super Tomar, ele não gosta. Ele não gosta. Ah, é? Desse modelo. Olha só. O Super Tomar diz que é ruim. E Corações! agora, olha lá. Corações. Pedro não contamina. Pedro, corações, Pedro, é isso. Tchau, turminha, irmã Patrícia. Deus abençoe. Pedro também, olha lá, corações. A irmã Esther, Deus abençoe. Irmã Sinésia. Irmão Joyson. Meus irmãos, Deus abençoe vocês aí também. Qualquer coisa, vamos nos falando, né? Fiquem firmes em nome de Jesus. Uma grande bênção termos estado juntos. Pedro. Mais um pouco de tchau, Pedro. Aí, isso mesmo, maravilha. É isso, meus irmãos. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Onde cada um estiver, todos sejamos guardados por essa graça de Cristo.